O sol de verão escaldante de Salvador batia forte no dia do nosso casamento, transformando a igreja colonial no Pelourinho em um forno vivo. Eu, Ana, vestida de branco imaculado, sentia o suor escorrer pelas costas enquanto subia os degraus de pedra, segurando o buquê de orquídeas como se fosse uma âncora. Aos 28 anos, eu finalmente via meu sonho se realizar: casar com Pedro, o homem que me conquistara com seu sorriso fácil e promessas de um futuro juntos. Ele era engenheiro, daqueles que falam de projetos grandiosos enquanto tomam uma caipirinha no final de tarde, e eu, professora de história, via nele o parceiro perfeito para construir uma família. A cerimônia foi um turbilhão de risos e lágrimas. Minha mãe, com os olhos marejados, apertava minha mão no banco da frente, murmurando algo sobre bendita seja essa união. Pedro, de terno azul marinho, me olhava como se eu fosse o único tesouro do mundo. Você é minha rainha, Ana, sussurrou ele durante os votos. E eu acreditei. A recepção no quintal da casa da família dele, em um bairro tranquilo de Pituba, foi animada. Samba ecoando dos alto-falantes. Pratos de acarajé e moqueca circulando entre os convidados. Dançamos a noite toda, colados um no outro, o cheiro de mar misturado ao perfume dele me deixando tonta de felicidade. Mas no fundo, havia uma pontada de dúvida que eu ignorava. Pedro sempre fora workaholic, cancelando planos de última hora por causa de reuniões. Nos últimos meses, ele chegava tarde em casa, cheirando a cigarro e desculpas vagas. É o estresse do trabalho, amor, dizia, e eu engolia em seco, confiando no anel que agora brilhava em meu dedo. Nossa lua de mel seria o remédio. Uma semana em Trancoso, na Bahia, aquele paraíso de praias desertas e pousadas charmosas. Ele insistira em reservar tudo, dizendo que queria me surpreender. Vai ser inesquecível, Ana. Só nós dois, sem interrupções. No dia seguinte, o voo de Salvador para Porto Seguro foi curto, mas cheio de expectativa. Eu olhava pela janela do avião, vendo o litoral se desenrolar como uma fita verde azulada, o coração acelerado. Pedro me beijava a mão, contando piadas bobas sobre como ele odiava a areia nos pés, mas que faria qualquer coisa por mim. Chegamos ao aeroporto no meio da tarde, o ar úmido e salgado nos envolvendo assim que saímos. Um transfer nos levou pela estrada sinuosa, passando por coqueirais que balançavam ao vento. Olha isso, amor! Parece um cartão postal, exclamei, apertando a mão dele. A pousada era um sonho. Uma casinha de taipa branca com telhado de palha, escondida entre as falésias de Trancoso. O recepcionista, um baiano de sorriso largo e dreads longos, nos deu as chaves com um bem-vindos ao paraíso, senhora e senhor. Pedro carregou as malas, mas disse que precisava fazer uma ligação rápida para o escritório. Só 5 minutos, vai na frente e se acomoda, pediu, beijando minha testa. Eu ri, achando graça na dedicação dele ao trabalho até na lua de mel. Subi as escadas de madeira rangente, o quarto amplo com cama king size, coberta de lençóis brancos, janelas abertas para o mar. O som das ondas quebrando era hipnótico e o cheiro de jasmim do jardim invadia o ar. Desfiz as malas devagar, pendurando os biquínis coloridos no armário de madeira. Meu coração batia forte de empolgação. Finalmente tempo só nosso. Imaginei caminhadas na praia ao pôr do sol, jantares à luz de velas, noites de amor sem pressa. Mas os minutos se arrastaram. 10, 20. Pedro não subia. Desci até o lobby, o piso de azulejo frio sob meus pés descalços. Ele estava no terraço de costas para mim, falando baixo no celular. Sim, cheguei bem. Não, ela não sabe de nada. Amanhã à noite no restaurante da praça. Tudo certo. Meu estômago revirou. Quem era ela? Por que o tom conspiratório? Abri a boca para chamar, mas ele desligou e se virou, o rosto se iluminando ao me ver. Ei, rainha, desculpa o atraso. Problema bobo no trabalho. Ele me puxou para um abraço e eu me deixei envolver, atribuindo a paranoia do cansaço da viagem. Tudo bem, amor. Vamos dar um passeio na praia? Sugeri, forçando um sorriso. Caminhamos de mãos dadas pela trilha de areia.
O sol poente tingindo o céu de laranja e rosa. O vento morno bagunçava meu cabelo, e por um momento tudo pareceu perfeito. Ele parou para me beijar, as ondas lambendo nossos pés, e eu quis acreditar que era real. De volta à pousada, jantamos no restaurante ao ar livre. Peixe grelhado com ervas frescas, uma garrafa de vinho rosé gelado. Rimos de histórias antigas, de como nos conhecemos na faculdade, de planos para filhos e uma casa própria em Salvador. Mas durante a noite, enquanto dormíamos abraçados, um barulho me acordou. Um carro estacionando no pátio da pousada, vozes abafadas. Espiei pela cortina, uma silhueta feminina descendo de um táxi, mala na mão, seguida por... Pedro? Não, ele estava ao meu lado, roncando baixinho. Deve ser outro hóspede. Pensei, voltando para a cama. O ar úmido da noite me envolveu, mas o sono não veio fácil. Algo no ar de Trancoso parecia carregado, como uma tempestade se formando no horizonte. Na manhã seguinte, o sol já alto filtrava pelas persianas. Pedro se espreguiçou, beijando meu ombro. Bom dia, esposa. Pronto para o dia dos nossos sonhos? Eu sorri, mas a semente da dúvida já brotava. Enquanto ele tomava banho, peguei o celular dele para ver a hora. Um hábito inocente. Uma mensagem piscou na tela. Cheguei, amor. Mal posso esperar para te ver. Beijos, Ellie. Meu coração parou. Ellie? Quem era Ellie? Pedro saiu do banheiro, toalha na cintura, e eu congelei, o aparelho ainda na mão. O que foi, Ana? Perguntou, o tom casual demais. Engoli em seco. Nada, só checando o tempo. Mas dentro de mim o paraíso começava a ruir. O dia prosseguiu com uma normalidade forçada. Almoçamos na Praia do Espelho, o mar turquesa nos convidando para um mergulho. Pedro nadava como um peixe, rindo e jogando água em mim, mas meus pensamentos vagavam. Quem era aquela mulher da noite passada? Por que a mensagem? Tentei confrontá-lo durante o passeio de quadriciclo pelas falésias, o vento uivando ao nosso redor. Amor, você tem algo para me contar? Perguntei, parando o veículo em uma curva. Ele franziu a testa, o suor escorrendo pela testa bronzeada. O quê? Claro que não. Por que isso agora? Sua mão no meu joelho era quente, reconfortante, mas os olhos desviavam para o horizonte. É só. Cansaço, acho. Mudei de assunto, mas a rachadura estava lá, crescendo a cada onda que quebrava na costa. À tarde, de volta ao quarto, decidi relaxar com um banho. A água morna cascateava pelo meu corpo, lavando o sal da pele, mas não a inquietação. Quando saí, Pedro não estava. Uma nota na mesa. Fui buscar algo especial para você. Volto em 1 hora. Te amo. Esperei, o relógio ticando devagar. O quarto, antes aconchegante, agora parecia sufocante, as paredes de taipa fechando em mim. Olhei pela janela. O mar agitado, nuvens se acumulando ao longe. Uma tempestade se aproximava, espelhando o caos dentro de mim. E então, ouvi passos no corredor. Portas se abrindo. Risos abafados. Meu pulso acelerou. Levantei devagar, o coração martelando, e entreabri a porta do quarto. Do outro lado do patamar, uma mulher loira de maiô vermelho entrava em um quarto vizinho. Pedro a seguia, a mão na cintura dela, sussurrando algo que a fez rir. O mundo parou. Meu marido, na nossa lua de mel, trazendo outra para o mesmo hotel, e eu já estava lá, testemunha involuntária do pior pesadelo. Meu coração batia como um tambor de candomblé no peito, ecoando no silêncio opressivo do corredor. Fechei a porta devagar, as mãos tremendo tanto que mal conseguia encaixar a tranca. O quarto, com seu ar úmido e o cheiro de maresia infiltrando pelas frestas, de repente parecia uma prisão. Sentei na beira da cama, os lençóis ainda amassados da manhã, e enterrei o rosto nas mãos. Lágrimas quentes escorriam pelos dedos, misturando-se ao suor da tarde abafada. Como isso era possível? Pedro, meu marido de menos de 1 semana, o homem que jurara amor eterno sob o olhar de Deus e da família, agora ria com outra no quarto ao lado. A nota dele na mesa. Fui buscar algo especial para você. Te amo. Zombava de mim, uma mentira cruel disfarçada de carinho.
O sol de Trancoso começava a se pôr, tingindo o céu de um vermelho sangue através da janela entreaberta. O mar, antes sereno, agora rugia com ondas mais fortes, como se o oceano soubesse do furacão dentro de mim. Levantei-me, as pernas fracas, e caminhei até o banheiro. O espelho embaçado refletia uma mulher pálida, os olhos inchados, o cabelo desgrenhado caindo sobre os ombros. Respira, Ana, murmurei para mim mesma, espirrando água fria no rosto. Mas a imagem daquela loira, quem era ela? A L da mensagem. Se repetia na mente, nítida como uma foto. O maiô vermelho colado ao corpo curvilíneo, o jeito como Pedro a tocava, possessivo, como se eu nunca tivesse existido. Ouvi vozes baixas do quarto vizinho, risadas abafadas que atravessavam a parede fina de taipa. Você é louco, Pedro, trazendo ela para cá, disse a voz dela, rouca e sedutora, com sotaque que não era baiano. Talvez paulista, pensei, o estômago revirando. Shhh, ela não vai saber de nada. É só uma semana, amor. Depois a gente resolve tudo. A voz dele, baixa e urgente, era a mesma que me acalmara nas noites de dúvida em Salvador. Resolve tudo? Como se eu fosse um problema a ser apagado. Meu corpo inteiro doía, uma náusea subindo pela garganta. Corri para o banheiro e vomitei, o azulejo frio contra as palmas das mãos. O vinho do almoço, o peixe, a felicidade fingida, tudo saía em golfadas amargas. Quando me recompus, o quarto estava escurecendo. Acendi a luz fraca do abajur, uma lâmpada amarelada que mal iluminava as sombras dançantes nas paredes. Peguei o celular e disquei para minha mãe, os dedos trêmulos. Ela atendeu no segundo toque, a voz animada ecoando do outro lado. Filha, como tá a lua de mel? O Pedro tá te tratando como rainha? Engoli o choro, forçando as palavras. Mãe, eu preciso falar. Algo tá errado. Hesitei, o peso da confissão me sufocando. Como contar? É o Pedro. Acho que... Ele tá com outra aqui. Silêncio. Depois, um suspiro longo, como se ela já soubesse. Ana, minha filha, vem pra casa, não fica aí sozinha. Pega o primeiro voo de volta para Salvador. Eu te busco no aeroporto. Seus olhos, mesmo à distância, eu podia imaginar marejados, a mão apertando o rosário que sempre carregava. Mas e se for engano? Eu vi. Vi ele com ela. Não importa. Você merece mais que isso. Lembra da sua avó? Ela passou pelo mesmo e se reergueu. Você é forte, Ana. Volta logo. Desliguei. O peito mais leve, mas o vazio maior. Mamãe sempre fora minha âncora. A mulher que criara sozinha 3 filhos após o pai nos abandonar. Sua força me inspirava, mas agora eu me sentia frágil como uma concha na areia. Olhei para a mala aberta, as roupas de praia espalhadas, símbolos de um sonho desfeito. Devagar, comecei a arrumar tudo, dobrando as camisetas com movimentos mecânicos, como se organizar o caos externo pudesse arrumar o interno. O barulho do chuveiro no quarto ao lado me parou. Eles estavam juntos, íntimos, enquanto eu embalava minha dor. Lágrimas caíam nos tecidos, molhando o vestido de linho que eu usara no casamento. Uma batida na porta me sobressaltou. Ana! Amor! Sou eu! A voz de Pedro casual, como se nada tivesse acontecido. Meu pulso acelerou, o pânico misturado à raiva fervendo no sangue. Respirei fundo e abri a porta. O rosto composto em uma máscara de neutralidade. Ele estava ali, cabelo úmido do vento, uma sacola de papel na mão com o logo de uma lojinha local. Olha o que eu trouxe. Um colar de conchas para você, para combinar com o mar de Trancoso. Seus olhos brilhavam, mas eu via o cálculo por trás, a tentativa de me desarmar. Obrigada, murmurei, pegando a sacola sem entusiasmo. Onde você esteve mesmo? A pergunta saiu afiada mais do que pretendia. Ele piscou, surpreso, e entrou no quarto, fechando a porta atrás de si. Fui na praia. Comprei isso na barraca dos artesãos. Por quê? Tá tudo bem? Sentou na cama, puxando minha mão, mas eu me soltei, cruzando os braços. O ar entre nós estava carregado, como o céu lá fora, onde trovões distantes começavam a rolar. Eu ouvi você no telefone ontem, e vi uma mensagem de Ellie. Quem é ela, Pedro? As palavras saíram em um jorro, a voz tremendo.
Ele empalideceu, o sorriso congelando. Ana, você está imaginando coisas. É uma colega do trabalho, só isso, não tem nada demais. Mas seus olhos desviavam, as mãos inquietas no colo. Colega? E por que você trouxe ela para cá? Eu vi vocês no corredor. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo som da chuva fina começando a cair no telhado de palha. Pedro se levantou, o rosto contorcido em uma mistura de culpa e defesa. Não é o que você pensa. Eu ia contar, mas não queria estragar nossa lua de mel. Ela é uma amiga antiga. Veio pra cá por coincidência. Mentira. Eu sentia o cheiro dela nele. Um perfume doce e caro que não era o meu. Coincidência? No mesmo hotel, no mesmo dia? Você me traiu, Pedro. Desde quando? Avancei um passo, as unhas cravando nas palmas. Ele balançou a cabeça, as lágrimas agora nos olhos dele. Crocodile tears, pensei com amargura. Eu te amo, Ana, foi um erro. Ela não significa nada. Me dá uma chance de explicar. A chuva engrossava, batendo nas janelas como punhos furiosos. Eu queria acreditar. Queria que fosse um pesadelo do qual acordaria abraçada a ele. Mas a imagem da mão dele na cintura dela era uma faca no peito. Explicar? Você planejou isso? A ligação, as desculpas. Eu sou só a trouxa que casou com você. Minha voz subia, ecoando no quarto pequeno. Pedro se aproximou, tentando me abraçar, mas eu o empurrei. Não me toca, sai daqui. Ele parou, o rosto desmoronando. Por favor, Ana, não acaba assim. A gente pode superar. Mas eu já virava as costas, pegando o celular para ligar para o transfer de volta ao aeroporto. A noite caía sobre Trancoso como um véu negro, o paraíso virando inferno. E eu, no meio do temporal, começava a me reconstruir, pedaço por pedaço, sozinha. Enquanto arrumava a mala de novo, o telefone tocou. Minha melhor amiga, Clara, de Salvador. Ei, noiva, conta tudo. Eu desabei no choro, contando tudo em sussurros entrecortados. Vem pra cá, Ana. Fica na minha casa. A gente vai passar por isso juntas. Você não tá sozinha. Sua voz firme, como sempre, me ancorou. Clara, a que me arrastava para as festas no Rio Vermelho, quando eu precisava rir, a que me apoiara na formatura. Sim, eu não estava sozinha. A chuva lavava o exterior, e dentro de mim a raiva se transformava em determinação. Pedro ainda tentava falar pelo corredor, batendo na porta, mas eu ignorei, focando no amanhã. O voo de volta seria o fim de uma ilusão e o começo de algo novo. Uma Ana mais forte, pronta para enfrentar o que viesse. A chuva caía em lençadas grossas sobre o telhado de palha da pousada, transformando o ar úmido de Trancoso em uma cortina de umidade que grudava na pele como uma segunda camada de dor. Eu, Ana, ainda tremia no quarto escuro, a mala semi-arrumada aos pés da cama, enquanto as batidas insistentes de Pedro na porta ecoavam como um tambor de aflição. Ana, abre, por favor, a gente precisa conversar. Não vá embora assim. Sua voz rouca e suplicante atravessava a madeira fina, mas eu me mantinha imóvel, encostada na parede oposta, o coração um nó apertado no peito. Lá fora, o vento uivava entre as coqueiras, dobrando os troncos como se o próprio mar estivesse furioso pelo que se passava ali. Ignorei as súplicas por mais alguns minutos, o tempo suficiente para que o chuveiro no quarto vizinho cessasse e vozes murmuradas se elevassem novamente. Pedro, o que está acontecendo? A voz dela, a loira de maiô vermelho, Ellie, como na mensagem, soava alarmada do outro lado do patamar. Meu estômago se revirou de novo, uma onda de náusea subindo como bile. Levantei devagar, as pernas pesadas como chumbo, e me aproximei da porta. Abri uma fresta mínima, o suficiente para ver Pedro parado ali. O rosto molhado não só pela chuva que escorria do cabelo, mas por lágrimas que ele tentava disfarçar. Atrás dele, a porta do quarto ao lado se entreabriu, e ela apareceu, enrolada em um roupão branco, os cabelos loiros úmidos caindo em cachos sobre os ombros. Seus olhos azuis se arregalaram ao me verem. Você, ela murmurou.
O sotaque paulista confirmando minhas suspeitas. Era de São Paulo, provavelmente uma colega de trabalho ou algo pior, uma amante de longa data que Pedro escondera durante nossos 2 anos de namoro. O ar entre nós 3 ficou elétrico, carregado como o céu negro sobre as falésias. Pedro se virou para ela, o pânico estampado no rosto bronzeado. Laura, volta pro quarto. Isso não é da sua conta. Mas era assim. Era de todos nós essa teia de mentiras que ele tecera com tanto cuidado. Não, Pedro, deixa ela falar. Minha voz saiu firme, surpreendendo até a mim mesma. Avancei um passo para o corredor, o piso de madeira rangendo sob meus pés descalços, frios e pegajosos de suor. A chuva batia nas janelas ao fundo, um rugido constante que abafava o som distante das ondas. Laura, agora eu sabia o nome. Cruzou os braços, o roupão se abrindo ligeiramente para revelar a curva do colo, e eu senti uma pontada de inveja misturada a ódio. Ela era linda, confiante, o tipo de mulher que virava cabeças nas praias de Trancoso sem esforço. Ana, né? Olha, eu não queria. Ele disse que era só uma viagem de negócios, que você não estaria aqui. Suas palavras tropeçavam, o olhar desviando para Pedro como se buscasse salvação. Viagem de negócios? Com mala e tudo? Eu ri. Um som amargo e curto que ecoou no corredor estreito. Você acha que eu sou idiota? Eu vi as mensagens, ouvi as ligações. Ele me trouxe para cá como isca, para que eu ficasse ocupada enquanto vocês. Enquanto o quê? Reviviam o romance? As lágrimas quentes traçavam caminhos pelo meu rosto, mas eu não as enxugava. Deixe que vissem, que sentissem o peso da minha dor. Pedro se aproximou, as mãos erguidas em súplica. Ana, amor, por favor. Laura é. Foi um erro do passado. Eu terminei com ela antes do casamento. Ela apareceu do nada. Insistiu em vir para cá. Eu não quis magoar você, por isso escondi. Seus olhos, aqueles mesmos que me conquistaram na faculdade em Salvador, agora pareciam vazios, uma máscara rachada. Laura bufou dando um passo à frente, o roupão balançando. Terminou? Pedro, você me ligou semana passada dizendo que não aguentava mais fingir com ela, que o casamento era um erro, que você me amava de verdade. Cada palavra era uma lâmina cortando o fundo. Eu me virei para ele, o peito arfando. É verdade? O casamento? Um erro. Minha voz quebrou no final, e o mundo pareceu girar. Trancoso, com suas ruas de terra vermelha e quadrados coloridos, que eu sonhara como o palco do nosso amor eterno, agora era o cenário de uma traição pública. O cheiro de terra molhada invadia o corredor pela janela aberta, misturando-se ao perfume dela, algo floral e caro que grudava no ar como uma acusação. Pedro desabou contra a parede, deslizando até o chão, as mãos cobrindo o rosto. Eurique, eu estava confuso, Ana. O trabalho, a pressão. Você é perfeita, mas Laura me faz sentir vivo de um jeito diferente. Mas eu te amo, juro. Seus soluços ecoavam, misturando-se à tempestade, mas eu não sentia pena. Só uma raiva fria, profunda, como o oceano agitado lá embaixo. Vivo. Enquanto eu planejava nossa vida, você planejava isso. Com ela no quarto ao lado, virei-me para Laura, que agora parecia menor, os ombros curvados. E você? Sabia que ele era casado? Que isso era nossa lua de mel? Ela hesitou, mordendo o lábio. Ele disse que vocês estavam separados. Eu acreditei. Desculpa, Ana. De verdade. Mas o desculpa soava vazio, como as promessas de Pedro. Fechei os olhos por um segundo, respirando o ar úmido, sentindo a umidade grudar na pele. Minha mãe estava certa. Eu merecia mais. Clara também. Elas eram meu porto seguro, as mulheres que me ergueram tantas vezes. Vão embora os dois. Saiam da minha vida. Minha voz era um sussurro firme, e eu voltei para o quarto, trancando a porta com um clique definitivo. Do lado de fora, ouvi discussões abafadas. Pedro implorando para Laura entender, ela respondendo com raiva, malas sendo arrastadas pelo corredor. A chuva diminuiu para uma garoa fina, mas o céu ainda escuro prometia mais. Sentei na cama, o colchão afundando sob meu peso, e peguei o celular. Um áudio para Clara. Eu confrontei eles. Acabou.
Amanhã eu volto para Salvador. Me espera. Sua resposta veio rápida. Você é guerreira, Ana. Eu e a mamãe estamos aqui. Vem logo, a gente cuida de você. Beijos fortes. As palavras me aqueceram por dentro, dissipando um pouco o frio da traição. Enquanto a noite avançava, o som do mar voltava a ser audível, calmo agora, como se a tempestade tivesse lavado o pior. Arrumava a mala pela última vez, dobrando as roupas com cuidado, cada peça um lembrete do que eu deixava para trás. O colar de conchas que Pedro me dera jazia na mesa, intocado, um presente envenenado. Meu reflexo na janela embaçada mostrava uma mulher mudada, olhos vermelhos, mas determinados, o queixo erguido. Eu pensara que o casamento era o começo de tudo, mas era o fim de uma ilusão. Amanhã o voo para Porto Seguro me levaria de volta à realidade de Salvador, às ruas movimentadas do Pelourinho, ao abraço da família. Lá eu me reergueria, pedaço por pedaço transformando a dor em força. Pedro e Laura podiam ficar com Trancoso e suas mentiras. Eu levava comigo a verdade, dura, mas libertadora. O amanhecer se aproximava, e com ele, uma nova Ana. O sol da manhã filtrava tímido pelas nuvens remanescentes sobre Trancoso, pintando o céu de um azul pálido que contrastava com a noite de tormentas. Eu, Ana, arrastava a mala pelo caminho de terra vermelha da pousada, o ar ainda carregado de umidade e o cheiro de folhas molhadas. O recepcionista baiano, com seu sorriso eterno agora tingido de pena, acenou da recepção. Boa viagem, senhora, cuidado na estrada. Não perguntei se vira algo. Os olhares dos funcionários na pousada diziam o suficiente. Pedro não aparecera para se despedir. Sua mala sumira durante a madrugada, junto com a de Laura. Um táxi os levara embora, provavelmente para Porto Seguro, deixando para trás apenas o eco das discussões no corredor. O transfer para o aeroporto era um jipe velho, balançando nas curvas sinuosas da BA-00A1, com coqueiros curvados pelo vento recente, como sentinelas silenciosas. Meu estômago revirava a cada solavanco, não só pela estrada esburacada, mas pela náusea residual da traição. Olhava pela janela, as falésias douradas dando lugar a manguezais espelhados na água parada, e pensava em como Trancoso, que eu idealizara como ninho de amor, se tornara tumba de ilusões. Vai ficar tudo bem, murmurei para mim mesma, apertando o anel de casamento no dedo, um peso que eu removeria assim que chegasse em casa. O motorista, um homem de pele curtida pelo sol, ligou o rádio baixinho, um samba suave de Caetano Veloso, falando de amores partidos e renascimentos. As letras pareciam escritas para mim, ecoando no peito apertado. No aeroporto de Porto Seguro, o burburinho de turistas me envolveu como uma onda humana, famílias rindo com malas coloridas, casais de mãos dadas planejando aventuras. Sentei em um banco plástico, o ar-condicionado gelado arrepiando minha pele, e liguei para Clara. Estou no aeroporto. O voo sai em 1 hora. Minha voz saía rouca, exausta. Graças a Deus, Ana. Eu e sua mãe estamos no caminho para o aeroporto de Salvador. Te pegamos e vamos para a casa dela. Nada de pousadas fantasmas por enquanto. O tom dela, prático e afetuoso, me fez sorrir pela primeira vez em horas. Clara sempre fora assim. A amiga que cortava o drama com ações concretas, como quando me ajudara a estudar para a prova de história na faculdade, ou quando me arrastara para dançar axé no carnaval para esquecer um namoro ruim. O voo foi curto, mas turbulento, com nuvens baixas sobre o recôncavo baiano que faziam o avião chacoalhar como um acarajé na frigideira. Fechei os olhos, revivendo flashes. O buquê de orquídeas no Pelourinho, o beijo de Pedro na Praia do Espelho, a mão dele na cintura de Laura. Cada memória era uma ferida aberta, mas agora, com a distância, eu via o padrão. As noites em que ele chegava tarde em Salvador, cheirando a cigarro e mentiras. As desculpas vagas sobre reuniões com clientes. Como eu fora cega. A aeromoça anunciou a descida, e o litoral de Salvador surgiu lá embaixo. O mar verde-azulado se misturando à Baía de Todos os Santos. As luzes da cidade piscando como estrelas caídas. No desembarque, o calor úmido de Salvador me acertou como um abraço apertado. Minha mãe e Clara esperavam na saída.
com um cartaz improvisado. Bem-vinda de volta, Rainha Ana. As palavras em caneta vermelha rabiscadas às pressas. Minha mãe correu primeiro, os braços abertos, o cheiro de sabonete de coco e lágrimas misturados. Minha filha, olha para você toda forte. Ela me envolveu, o corpo macio e familiar me ancorando. Aos 55 anos, com rugas de riso e preocupação no rosto moreno, ela era a rocha da família. A que cozinhara vatapás para sustentar nós três após o pai fugir. Clara veio em seguida, me apertando forte, o perfume cítrico dela contrastando com o caos do aeroporto. Você tá aqui. Isso é o que importa. Vamos para casa comer um bom bobó e xingar esse idiota. O carro de Clara, um hatchback azul surrado, cortava o trânsito caótico da orla de Ondina, com buzinas e vendedores ambulantes de coco vendendo refrescância no calor da tarde. Salvador pulsava ao nosso redor, o elevador Lacerda ao longe, ligando o comércio ao Pelourinho. O som de Olodum ecoando de um carro de som. Conta tudo de novo devagar, pediu minha mãe do banco da frente, virando-se para me ver no espelho retrovisor. Hesitei, mas as palavras saíram em um fluxo. O quarto vizinho, as mensagens, o confronto no corredor chuvoso. Clara dirigia com uma mão no volante, a outra apertando a minha. Ele é um canalha, Ana, mas você viu a tempo. Imagina anos casada com isso? Sua raiva era solidária, sem pena. Exatamente o que eu precisava. Chegamos à casa da minha mãe em Itapuã, um sobrado simples de tijolos aparentes, com jardim de hibiscos florescendo apesar da seca recente. O cheiro de dendê fritando na cozinha me acertou como um bálsamo. Senta aí, filha, eu cuido do resto. Mamãe me guiou para o sofá gasto, onde eu desabei, as lágrimas voltando em ondas silenciosas. Clara trouxe um copo de suco de caju gelado, sentando ao meu lado. Lembra daquela vez que eu terminei com o ex e a gente foi para o mercado modelo? Vamos fazer isso de novo. Mas primeiro o divórcio. Eu conheço um advogado bom, da faculdade. Sua mão no meu ombro era firme, um lembrete de que obstáculos como papéis e audiências eu superaria com apoio. Não sozinha como temera em Trancoso. Enquanto mamãe servia o almoço, moqueca de peixe com farofa crocante, falamos de planos reais. Eu volto para a escola na segunda. As crianças vão me distrair, disse eu, mastigando devagar, o sabor familiar reconfortando o paladar amargo. E o Pedro? Vai ligar? Implorar? Avisou Clara, os olhos semicerrados. Bloqueia tudo. Ele não merece nenhuma palavra. Mamãe assentiu, servindo mais arroz. Você é como eu, Ana, forte por dentro. Seu pai me deixou grávida do caçula e olha pra gente agora. Casa própria, filhos bem-sucedidos. Isso passa, e você sai maior. A tarde se arrastou em conversas longas na varanda, com o sol poente tingindo o céu de laranja sobre o mar distante. Meu celular vibrou uma vez, uma mensagem de Pedro. Me perdoa, amor, eu errei feio. Volta pra mim. Apaguei sem ler o resto, o coração ainda doendo, mas leve. O apoio delas era o antídoto. Mamãe com sua sabedoria quieta, Clara com sua energia incansável. Naquela noite, deitada na cama de solteiro do meu antigo quarto, ouvi o barulho das ondas de Itapuã pela janela aberta. A dor latejava, mas misturada a uma faísca de esperança. Eu perdera um marido, mas ganhara clareza, sobre mim, sobre o que merecia. Salvador, com suas ruas vibrantes e gente acolhedora, seria o palco da minha reconstrução. Amanhã ligaria para o advogado. Amanhã começaria de novo. E pela primeira vez em dias, dormi sem pesadelos, sonhando com um futuro só meu.